Eu vou mostrar para vocês um pouco alguns gráficos típicos das ciências econômicas e comentar um pouco à luz dessas revelações que estão sendo expostas aqui. Vejam, a lei da oferta e procura é uma das principais leis da economia clássica e ela diz que quanto, assim, estou falando aqui de forma bem resumida, né? Quanto maior a procura por um determinado tipo de bem ou serviço, maior tende a ser o preço dele. Então, quanto mais as pessoas buscam alguma coisa, o preço daquilo tende a inflar. E vice-versa, né? Se a oferta da coisa é muito grande, você vai ter uma concorrência, né? Então, você pode pensar isso até em termos, né? Infelizmente é assim, até em termos de você arranjar uma mulher, uma garota, ou arranjar um homem, né? Você vai estar sendo regido simplesmente por questões sensórias, materiais, né? Você tem muita, sei lá, mulher bonita aí no mercado, né? Até a gente usa esse palavreado, as pessoas usam, né? Então eu vou ser mais seletivo, né? Que muitas vão estar se apresentando, ou vice-versa, né? Para homem. E a gente baseia, né, a escolha das nossas relações em muitos aspectos, né, de muitas pessoas se baseiam nisso, né? Não vou pegar esse que tem outros melhores. Eu quero pegar uma pessoa bonita, que não seja chata, que não me incomode, que tenha dinheiro, que só me agrade, né, e tudo mais. E os outros eu vou jogar fora, né? Então eu vou ser seletivo. Ou se eu não tenho nada a oferecer, eu vou ter que aceitar coisa que eu não quero, porque a não ser que eu aumente o meu capital, né? Eu aumente. Assim, é impressionante, é nefasto como o ser humano ele mercantilizou a tal ponto as relações humanas, né? Especialmente as afetivas. E ele se vê como um produto a ser melhorado para que tenham uma posição melhor no mercado, né? Tem até o meio, né? Um monte de coach aí na internet fala, como ser mais atrativo, né? Como ser um capital mais atrativo aí no mercado, né? Social. Eu acho isso um verdadeiro desvio da humanidade, né? E fazendo isso, se tornando mais atrativo, você acaba prostituindo o seu espírito. E muito coach está fazendo sucesso hoje porque as pessoas estão desesperadas e não enxergam as verdadeiras sendas da evolução, que é as vias do espírito, da libertação interior. Então os caras falam, né, o que você tem que fazer para ser mais agradável e arranjar mulherada, arranjar homens e ser querido pelas pessoas, ter mais amigos, né? Eu acho isso engraçado, né? Como ter mais amigos, né? O cara fala as regras para você ter mais amigos, mas nada disso, no fundo, faz você se aprofundar na descoberta do seu eu interior. Você sempre tem que ceder para o meio e nunca respeitar o seu eu. É porque é uma armadilha, né? Você se respeitar totalmente o seu espírito, que é quem você é, respeitar a si mesmo, não quer dizer que você não vai, eu não vou cagar para todos os outros, não vou levar em consideração. As pessoas confundem muito isso. Eu acho que um dos motivos pelos quais eu sou tão isolado é justamente porque o mundo não tem ainda, em larga maioria, de entender o fenômeno pelo qual eu passo e pouquíssimas pessoas nesse planeta estão passando. Né? Não é assim, eu respeito, eu adoro as coisas que eu concebo porque eu estou muito em contato com minha essência. Né? Por isso dificilmente alguém me convence a fazer algo diferente. Não é porque eu não vejo, né, eu considero a coisa dos outros, é que simplesmente é a coisa dos outros, né? Eu aceito, eu entendo, mas eu vejo que eu tenho uma coisa mais valiosa, né? Mas a coisa que o outro me oferece me ajuda a crescer, né?
Mesmo que seja um sistema menor, me ajuda. Daí os caras confundem isso com, você está querendo impor o seu coisa em particular para os outros. Mas não é essa a questão. A questão não é essa. Quando você tem um framework tão amplo, você dificilmente vai conseguir querer seguir outro. Né? Os coaches, né? Tem muito coach hoje em dia. Eu até vejo, uns falam coisas interessantes, até certo ponto, legal. A partir de certo ponto, eles ficam andando em círculo, né, e não resolvem o problema central. Mas como a humanidade ainda está, né, tudo aqui é uma antecipação tremenda biológica, como sua voz muito bem disse. Né, esse tratado veio como uma antecipação enorme à humanidade. Então, é óbvio, né, que as pessoas vão ser muito mais, né, atraídas, vão conseguir perceber mais o que uns coaches estão falando do que vários pobres coitados isolados estão falando, né? Porque assim, não é que eu estou negando o que os sujeitos falam, é que eu estou enquadrando o que esses caras falam numa ordem mais vasta, é aquela ideia de um círculo englobando outros menores. Eu não nego nada que várias pessoas de sucesso vêm apresentando. Eu só estou falando que é limitado o sistema delas. A partir de um ponto, não vai mais. Você não resolve mais. E daí você precisa de um framework, né, de uma visão mais ampla, que é o que a sua voz traz. Né? E outras doutrinas, né, se você olhar mais a fundo, só estou expondo isso, né, com toda, né, minha humilde arrogância, né, ou minha arrogante humilde, eu estou expondo isso. Né? Isso é para o futuro, como eu digo. Né? Eu vou morrer e não vai ter, né, eu acho, duvido, né? Vai ser muito difícil começar a ter gente realmente, né, interessada em dedicar sua vida a essas coisas. Mas é o preço, né, por você expor coisas que são antecipações enormes. Mas são coisas maravilhosas, né? Então eu tenho o dever de ir tentando expor ao mundo numa linguagem mais acessível essas profundezas, né, essas profundidades. Bom, voltando aqui à questão, né, a gente é regido, né? Tudo no nosso mundo é regido por essa lei e mais algumas leis da economia. A gente tornou a nossa vida um objeto de mercado. Isso é o mais trágico. A gente é um corpo que tem algo a oferecer para outros corpos e a gente tem algo a usufruir de outros corpos. Egos, egos e egos. Isso precisa mudar. A gente não tem preocupação com o real valor daquele produto. Às vezes uma pessoa pode não ser tão bonita, não falar tão cheirosinho, não ter tanta instrução, não ter tanto dinheiro, mas ser uma pessoa com um valor enorme, valor infinito. Só que a gente, né, devido a ilusões dos sentidos e mentais, a gente acha, não é tão bom esse. Não sabe falar direito, parece um retardado, é meio louco. Ele é um cara que se expõe muito, né? Ele não está pensando, né, em manter aquela imagem. Então, coitado, não vou me relacionar com esse sujeito. E é nesse movimento mental que a gente perde, às vezes, o melhor. As melhores pessoas que podem nos trazer a nossa verdadeira iluminação. A gente foge da vida, né, de uns sujeitos, confundindo, às vezes, alguns pobres coitados interiores com verdadeiros gigantes interiores, que na forma são muito parecidos com pobres coitados. Porque a gente só vê na forma, a gente só vê a aparência, a gente só vê o discurso, a maneira de verbalizar, o grau de instrução, se o cara disfarça bem, tem aquela postura que a gente admira, o cara lá. A gente só vê isso, né? A gente não vê a essência do sujeito. E é nessa
que às vezes passa uma mina de diamante na nossa cara e a gente fala, sai para lá. Na verdade, é uma mina muito mais valiosa que uma mina de diamante. A gente fala, sai para lá, que não tem nada interessante aí. Por quê? Porque a gente está tarado nas coisas da mente. A gente não reconhece o verdadeiro valor das coisas, dos indivíduos. Bom, a gente e o nosso sistema econômico reflete isso, obviamente. Então, isso é a questão. Portanto, esse preço, o preço que você vai lá, o preço pelo qual você paga as coisas, né, sejam bens ou serviços, né? Serviços na forma de experiências. Hoje se fala muito, né, em experiências. Eu estou pagando caro para ter essa experiência nesse ambiente, né? Tem muito disso, não tem hoje em dia? Eu conheço muito bem esses linguajares. O que acontece, né? O preço da coisa é uma função do desespero das pessoas por essa coisa, procura, e o desejo delas dessas coisas, a tara da pessoa por essas coisas. Vocês se lembram? Eu tenho um vídeo que eu pus há muito tempo. Ele é intitulado Menos Desejo, Mais Vontade. Vou ver se eu coloco o link aqui nas descrições. Por favor, me lembre. Ele fala exatamente disso. Você precisa ter mais vontade e menos desejo. Desejo é coisa do intelecto. Vontade é algo que promana do espírito. Mais vontade, menos desejo. Pode ter até esse slogan para o meu canal. É uma boa ideia. Bom, a gente vai falar mais disso nos próximos vídeos. A gente se vê lá. Saudações fraternas.